Hoje vamos resumir Bodyguard, Resgate de Risco. Seja bem-vindo ao nosso canal. Começamos com o Lin, um lutador de artes marciais. No meio do seu treinamento, aparece um garoto se gabando por ter sorvete naquele calor infernal. O menino ainda faz xixi ao seu lado. A graça do garoto acaba quando um cara aparece fugindo de vários homens armados. O homem acaba esbarrando no menino, que faz cair o seu sorvete no chão. Vendo o menino chorando, o Lin interrompe o seu treino, mostrando as suas botas de ferro. O Lin vai atrás dos homens que causaram tudo isso. Quando os homens de preto encurralam um fugitivo, o Lin chega para tirar satisfação, mas um deles comete o erro de atacar o Lin. O cara é tão impressionante que, quando ele dá um soco, faz os seus oponentes voarem. Os caras não imaginavam que o Lin é mestre nas artes marciais. O Lin derrota todos com muita facilidade, mas ele observa o motorista misterioso que acaba fugindo. O fugitivo até tenta pagar ele, mas o Lin só segue em frente. O Lin volta ao local do ocorrido e até encontra o garoto atrevido de antes. De repente aparece vários carros encurralando os dois. De um desses carros sai um homem misterioso que aparenta ser o chefe. O homem vai até o Lin e eles se cumprimentam. Descobrimos que o homem se chama Jian Li, um mestre de Kung Fu. Ele treinou ao lado de Wu Lin no passado. Os dois demonstram suas habilidades com as mãos. Jian Li até elogia os punhos de Wu Lin. Nesse momento, Jian Li menciona sobre o seu mestre guardar rancor dele. Wu Lin mostra as cinzas de seu mestre falecido. Jian Li, mesmo distante de seu mestre, lamenta pela perda, mas Wu Lin se mantém ao seu lado. Um pouco depois, Wu Lin treinava quando Jian Li aparece com um olhar sombrio, lembrando-se da noite em que foi expulso do clã por ter roubado as botas de ferro, obrigando o garoto a ir embora. A cena corta para um velho chamado Fu e vários capangas, com o ajoelhado implorando para não ser sacrificado. Um pouco depois, aparece um homem chamado Scarface, braço direito de Fu, com uma arma. Scarface sacrifica o homem ajoelhado. Jian Li leva seu amigo até uma empresa de segurança. Na hora que Lin vai passar pelo detector de metal, os seguranças o barram e pedem para retirar as botas de ferro. Mas Lin, sabendo da importância dos objetos, permite a passagem. Os dois seguem pelo local repleto de guardas treinando. Um pouco depois, um cliente de Jian Li chamado Jia Shanli está interessado em contratar um dos seguranças. Depois de ter amostras do que os caras podiam fazer, ele escolhe o Lin, que estava brincando com o doguinho. Jian Li leva Wu Lin para visitar seus arsenais de armas, prometendo ajudá-lo com qualquer problema que tivesse, seguindo o lema de sempre ser fiel ao seu líder. Quando Lin se despede, seu amigo demonstra obsessão pelas botas de ferro. Com seu novo guarda-costas, Shan fala a Wu Lin que só o escolheu por ser um homem simples. Os dois seguem atrás da filha de Shan. A garota estava bebendo muito para se afastar dos pensamentos sobre o seu namorado, mas uma dupla de idiotas fica dando em cima dela. Mesmo revidando, os caras pegam ela, mas são parados por Lin e Shan. Depois dessa, esses caras se arrependem por ter mexido com a pessoa errada. A garota é Fei Fei, uma menina mimada que vai ser protegida por Wu Lin o tempo todo. Depois de sair do banho, a garota dá de cara com o Lin fazendo espacate, tomando um baita susto. Com raiva disso, ela tenta comprá-lo para deixá-lo em paz e até o ameaça com uma pistola, só que falsa. Mas o cara é muito calmo e mostra que sabe tudo sobre ela. Não conseguindo afastar o segurança, ela sai com ele para dar uma volta, mas no caminho eles dão de cara com os idiotas importunando uma mulher. Mas Fei Fei não deixa barato e dá um tapa na cara de um deles. Para piorar, ela ainda mete o Lin no meio do problema. Para dar uma lição na garota, o Lin deixa os caras perseguirem ela. O Lin faz isso para Fei Fei pedir desculpas e aprender a lição pelo jeito que agiu com ele. Sem escolha, Fei Fei pede desculpas a Wu Lin. Depois de ouvir a garota pedir desculpas, Lin pega um dos idiotas e ameaça derrubá-lo. Em casa, Fei Fei ordena para uma mulher seduzir o Lin, mas depois de sentir a pressa do cara, ela sai assustada e fala às amigas que não ia aguentar o trampo. Após isso, Lin prepara armadilhas com sinos para alertar do perigo de alguém se aproximando. À noite, enquanto dorme, ele sonha com seu passado, assim como Fei Fei também sonha, como se eles estivessem interligados de alguma maneira. E, no sonho de Lin, ele estava sendo jogado pelo próprio pai do topo de um penhasco. No meio do sonho, ele acorda quando escuta o barulho do sino, por conta de alguns invasores que se escondiam atrás da casa. Mas logo eles saem da casa. No dia seguinte, Fei Fei almoçava em um restaurante, enquanto o Lin observava o garçom desconfiado. Quando a garçonete aparece com uma garrafa de vinho, ele impede por achar que a bebida estava envenenada. E é aí que o chefe do local prova a bebida, mostrando que não estava envenenada. O Lin pensava que o ano da garrafa significava que estava vencida, envergonhando Fei Fei. O Lin não a deixa sozinha e a carrega para fora do local. Fei Fei acaba caindo e faz um escândalo na frente de todos, o que chama a atenção de uns homens. Aproveitando a situação, Fei Fei sai de fininho. Quando se afasta, ela é arrastada para dentro de uma van pelos garçons, e os homens até tentam impedir o Lin,
mas eles não têm a menor chance contra o cara. Uma espadachim aparece tentando cortar o Lin, mas não consegue e é derrotada por ele. Depois disso, ele vai atrás da garota numa velocidade tão incrível que nem parece humano. Por incrível que pareça, ele consegue ir pau a pau com a van. Só que o Lin aprendeu um truque com o Goku e se teletransporta para a frente da van. Ele avança contra a van, destruindo tudo, mas vários dos sequestradores aparecem, obrigando-o a correr de lá. Em casa, o Lin conta que descobriu os farsantes por conta das suas expressões faciais, mostrando ser um ótimo observador devido ao seu treinamento marcial. Por ser salva, Fei Fei começa a confiar mais em Lin. No quarto, a jovem chora por ter perdido a sua mãe há muito tempo. A cena corta para o Lin, lembrando da época em que seu mestre o encontrou ferido numa árvore. Logo temos uma cena do treinamento que ele teve na arte do chute de ferro. O mestre acreditava que o Lin tinha nascido para o Kung Fu, ensinando-lhe o caminho da arte dos 108 chutes. Vemos todo o seu esforço quando criança, até se tornar forte e digno para carregar o legado do mestre. Durante seus pensamentos, o Lin lembra do motorista da van que sequestrou Fei Fei. Ele usava um anel igual ao de Jian Li. Com isso em mente, ele percebe que deveria confrontá-lo. Pensando nas intenções de seu amigo, o Lin o encontra. Jian Li fala para deixar Fei Fei de lado, quebrando o acordo com Shan, para que assim o Lin treinasse os guardas da empresa com a arte do chute de ferro. Jian Li ainda é rude, mandando o parceiro não fazer muitas perguntas, o que faz o Lin negar ajudá-lo. Isso deixa Jian Li furioso, já que ele queria saber o segredo do chute de ferro. Com ódio e inveja, Jian Li desafia o Lin para uma luta e parte para cima de seu amigo. Os golpes de Jian Li são fortes e rápidos, capazes de quebrar até mesmo o aço. O Lin apenas se defende dos golpes, pois não queria lutar contra seu melhor amigo. Sem escolha, o Lin contra-ataca, mas Jian Li bloqueia os golpes e o joga para trás. Enquanto o Lin não queria ferir seu parceiro, Jian Li só quer uma demonstração dos 108 chutes, nem que fosse a força. O Lin decide dar um fim naquela luta com um chute poderoso na nuca de Jian Li, rompendo assim os laços que tinha com o Lin Yo, declarando seu inimigo. Isso deixa o Lin chateado, e ele foge com Fei Fei para uma cabana na praia, já que sabia que ela estava em perigo, principalmente por perceber que Jian Li seguia a mesma filosofia de seu pai sobre sacrificar pessoas por um bem maior. Em seu escritório, Jian Li lembra do dia em que teve que lutar contra uns homens por um pouco de comida. Depois de derrotá-los, Fu apareceu, chamando Jian Li para servi-lo, falando que, para alcançar o sucesso, deve haver sacrifícios. Mais tarde, vemos Jian Li trazendo Shan para o seu líder, e o velho tira sarro por ter sacrificado a esposa dele há 15 anos, já que sabia que Shan denunciaria a polícia uma hora ou outra. Ele ainda disse que iria finalizar Fei Fei na sua frente. Sozinho, o lutador lembra que, antes de sumir, Shan entregou um envelope com uma mensagem para Fei Fei. Wu Lin promete a Shan que, não importa o que aconteça, continuaria defendendo Fei Fei. Em seus pensamentos, Wu Lin relembra o dia em que seu mestre se foi. Perto da sua morte, o mestre ensina que o ódio só traz mais ódio, e que era o próprio Wu Lin que deveria criar o seu próprio destino. A calma acaba quando anoitece. Infelizmente, Jian Li localiza os dois. Eles tentam fugir, mas Wu Lin é obrigado a lutar contra eles. Fei Fei ainda reage contra um deles, mas é levada. Depois de acabar com os que sobraram, Wu Lin corre atrás da garota. Ele chega em uma fábrica, onde é pego de surpresa por uma armadilha. Mesmo com um dos seus pés presos, Wu Lin não desiste e segue lutando com as dezenas de homens em seu caminho. A batalha não é fácil, principalmente por conta do grandalhão e da espadachim. O grandalhão fica jogando Wu Lin por todos os lados e consegue prender o seu outro pé, mas Wu Lin ainda continua o confronto. Quanto mais Wu Lin derrubava os oponentes, mais apareciam, e tudo piora quando Hércules da Chopeia arremessa Wu Lin contra um carro que vai em direção à parede. Wu Lin apanha tanto que seu corpo não suporta, e ele é derrotado. O lutador, já derrotado, é carregado até Jian Li. Wu Lin tenta ficar de pé, mas Jian Li nocauteia seu único irmão, jogando-o em uma cova e lamentando por ter que se voltar contra seu melhor amigo. Wu Lin é enterrado ainda vivo, enquanto Jian Li acreditava que ele já havia falecido. Mas, de forma impossível, o lutador emerge da terra com sangue nos olhos, determinado a se vingar do seu irmão. Voltando para a casa de Shan, ele encontra um CD onde Shan revelava para sua filha que estava com câncer. Motivado a manter a promessa de protegê-la, Wu Lin retira as botas de ferro e dá um trato no visual. Depois disso, vemos Jian Li recebendo um par de manoplas de ferro. Wu Lin vai até a empresa de Jian Li para confrontá-lo. Mas, antes, ele precisa atravessar um exército de guardas que o aguardavam. Sem hesitar, Wu Lin parte para cima do exército de guardas, lançando vários deles com um chute. Sem as botas de ferro, Wu Lin se torna muito mais leve e poderoso. Mesmo levando algumas lapadas na cabeça, Wu Lin consegue se livrar dos guardas com vários chutes consecutivos. No meio da luta, Wu Lin mostra todo o seu poder com a arte dos 108 chutes, fazendo até mesmo o exército de guardas recuar. Só que então aparece mais um monte deles com escudos, rodeando o lutador. Wu Lin não se intimida e continua indo para cima deles.
Vendo que estava em desvantagem, Wu Lin leva a luta para um ringue, onde derruba os oponentes um por um, até que finalmente ele consegue derrotar todos os inimigos com a fúria do seu Kung Fu. Após isso, Wu Lin segue até uma sala onde encontra os 3 oponentes que quase o mataram. O cara está tão forte que derrota a espadachim com um chute e o Hércules da Chopei com 2 dedos no pescoço. O outro cara nem dá graça. Então, finalmente, ele abre passagem até Jian Li. Chegando no covil, Shan e Fei Fei estavam vivos. Wu Lin já sabia quem era o mandante de tudo aquilo, o homem que quase o matou, jogando do precipício como um sacrifício pelo sucesso dos seus planos. Seu pai, Fu. O miserável nem se lembrava do filho, porém, Wu Lin o lembrou de tudo. Fu revela quando implantou provas contra a mãe de Fei Fei, o que fez com que ela se sacrificasse. Além disso, vemos que Wu Lin já conhecia Fei Fei desde criança, quando a defendeu de um lobo enorme. Logo depois, descobrimos que o conselheiro de Fu implantou na sua mente a ideia de que seu filho traria o seu fim. O velho acreditava que o pequeno Wu Lin era tão forte que enfraquecia os outros ao seu redor. Depois de ver a sua esposa ser sacrificada após o nascimento de Wu Lin, Fu escolheu acreditar no velho maluco e lançar o seu filho do precipício. Fu queria testar a velocidade de Wu Lin com uma bala, mas, assim que Scarface ia atirar, Jian Li interrompe com sua manopla, sendo comovido com a história do seu irmão. Isso deixa Fu irritado, mas Jian Li fala que já tinha quitado a sua dívida com Fu, seguindo em direção ao seu único oponente digno. Jian Li propõe uma revanche entre os punhos de ferro contra os chutes de ferro, e Wu Lin aceita com muito prazer, iniciando assim uma batalha épica entre irmãos do Kung Fu. Graças às manoplas, Jian Li avança confiante, mas Wu Lin não fica para trás, não deixando barato, o que torna a luta bem difícil para o seu irmão. A luta é bem acirrada, com os dois acertando golpes um no outro em cada oportunidade que tinham. Até que Wu Lin dá vários chutes contra Jian Li, que parecia não aguentar mais tanto. Mas Jian Li acerta um soco certeiro na cara de Wu Lin. Wu Lin dá outro soco, mas seu irmão segura seu braço e dá um chute tão forte que quebra suas costelas, terminando a luta quebrando seus joelhos. Ao ver que seu comparsa havia sido derrotado, Scarface desfere um disparo contra seu peito. No seu leito de morte, Jian Li se arrepende e aceita o seu fim, morrendo nos braços do seu amigo. Wu Lin, furioso, parte para cima de Scarface, que efetua um disparo contra o lutador. Scarface se aproxima de Wu Lin, que não havia falecido, e dá um chute tão forte que leva Scarface para o além. Wu Lin avança contra o homem que tirou tudo o que ele tinha, pronto para se vingar de tudo o que Fu fez. Mesmo com todo o ódio do mundo, Wu Lin não consegue finalizar seu pai, pois sabia que isso daria razão ao que ele acreditava. Saindo com Fei Fei e Shan, ele deixa seu pai para trás. Depois de tudo isso, vemos Fei Fei pedindo perdão pela forma como agiu no passado. A cena corta para Wu Lin no mesmo precipício onde tudo começou, segurando as cinzas do seu irmão, prometendo nunca ser como seu pai. Ele lança as cinzas de Jian Li para o vento, se libertando de todos os seus pesadelos. Espero que tenha gostado desse resumo. Se inscreve e deixe seu like. Deixe seu comentário sobre o que achou do filme e qual você gostaria de ver resumido aqui. Até a próxima!